pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, buscando a face do Senhor, buscando a sua presença. Tá bom? Chegando aí, né, nossa irmã Camilinha, paz do Senhor. Eu gostaria de que você abrisse. Nós estamos, né, buscando a presença do Senhor. E enquanto estava a gente orando e salmodiando, né, cânticos ao Senhor, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, né? Assim, o Senhor tem falado muito na minha vida sobre confiança e onde você tem colocado a sua confiança. Onde você tem depositado a tua confiança? Em que você tem depositado a tua confiança? Salmo 40 e o verso 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu sei que em algumas versões vai dizer, né, esperei com paciência no Senhor, porque esse é um texto muito conhecido, né, assim, mas nessa versão NVI, né, assim, ela diz: coloquei toda minha esperança no Senhor. Será que você tem colocado só um pouco da tua esperança no Senhor, a tua confiança no Senhor? Ou você tem colocado toda a tua confiança, toda a tua esperança em Deus? Será que você tem colocado metade em Deus, metade no homem, a tua esperança? Será que você tem colocado toda a tua esperança, toda a tua confiança no Senhor? Quando nós temos colocado toda a nossa confiança diante do Senhor, né, assim, nós vivemos. Eu estava, essa semana, eu estava vendo, né, uma pessoa brincando e falando sobre aquele texto de Hebreus que diz: o justo viverá pela fé. E na brincadeira, né, é uma pessoa, claro, que não é evangélica, né, assim, mas na brincadeira falou: então eu vou ter que vai ter que ter duas ações na minha vida. Primeira, ter fé, e depois, né, assim, viver dessa fé. Mas eu só vou poder viver dessa fé se eu tiver fé para isso. E eu fiquei ouvindo, né, aquilo. Claro que, né, a pessoa, como não conhece a palavra, não conhece o que significa esta palavra e o poder que tem essa palavra, e porque Deus nos falou sobre isso, né, assim. Mas eu fiquei analisando, porque muitas vezes eu sei, né, assim, que a pessoa não é evangélica, mas uma outra pessoa, né, que citou esse versículo, e daí o pessoal estava brincando com. Eu acredito que essa pessoa, a outra pessoa, era evangélica, né, assim. E eu estava analisando e vendo que muitas vezes nós colocamos metade da nossa esperança no Senhor, metade no homem. E eu quero dizer que eu não estou fazendo aqui apologia, né, assim, para que você seja preguiçoso, porque Deus não tem nada com preguiçoso, tá certo? O que é para você fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. E o que é para Deus fazer, não adianta que você não faz também no lugar de Deus. Isso a gente precisa deixar isso muito, muito claro nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento. Tá aí, eu não sei quem é, mandando tanto coraçãozinho. Quem tá, beijo também, coração para você, né, assim. E aí, né, assim, nós precisamos entender, né, assim, sobre essa confiança.
sabe? Em quem você está colocando, foi meio rápido aí, não deu para ver não, quem foi? Quem está colocando, onde você está colocando e como você está colocando essa esperança, né? Será que você tem colocado, né, sua esperança parcialmente no Senhor? Entendi, deve ser Bruninha que ela botou aí a carinha. É, tem colocado parcialmente, né, Camilinha, vi agora, parcialmente, né, no Senhor e nas pessoas, porque tem gente que tem dito assim: eu confio no Senhor e confio no homem. Né? Eu confio no homem e também confio no Senhor. Metade, metade. Não, querido. O salmista Davi, né, assim, ele era um forte guerreiro, era um rei Davi, habilidoso, Deus o ungiu, né, assim, mas Davi, ele diz: eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Ele estava dizendo: eu não me importo se alguém, né, confia em pessoas, mas eu quero declarar em forma de cântico, em forma de oração, que eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Sabe? E eu estava ouvindo, né, expressão, né, que existem pessoas que acham que essa fala vai fazer com que eu deixe de crer, de confiar inteiramente no Senhor, né? Assim, e eu fico só intercedendo, né? Pedindo a misericórdia de Deus, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, sustentado, sabe? Por misericórdia mesmo. Porque eu vejo, eu digo: meu Deus, como alguém pode padecer pelo um coração tão endurecido, um coração ofensivo, amargurado, né, que não perdoa, né, mesmo que não tem nem motivo para perdoar, né, assim, ou seja, não tem causa, né, para ter esse sentimento para que seja liberado, né, o perdão. E mesmo sem fazer nada, a gente procura, né, assim, e aquele coração endurecido, sabe? E eu fico, né, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque tu não nos trata segundo o nosso pecado, segundo a nossa obediência. Eu estava vendo, né, assim, a atitude do meu filho, né, assim, e eu louvo a Deus pelo filho que eu tenho. Como eu louvo o Senhor, né, assim, por meu filho ser esse instrumento, né, assim, que valeu a pena todos os cultos domésticos, todo o ensinamento, todo, sabe, aquela insistência. Ele não é perfeito, meu filho não é perfeito como nós, eu e o meu esposo, né, o pai do meu filho, né, assim, nós não somos pais perfeitos, mas uma coisa que nós tivemos o mesmo pensamento de criar os nossos filhos no temor do Senhor, buscando, sabe, seguir a palavra, as instruções do nosso Deus. E sempre que há alguma coisa, né, assim, acontece alguma coisa, eu acho tão lindo, né, assim, de meu filho prontamente ligar para mim e para o pai, né, para o meu esposo, e pedir oração, porque ele reconhece e ele sabe, né, a vida da mãe dele, a vida do pai dele, porque ele conviveu conosco 26 anos, né? Porque agora ele está na sua casa, né, assim, e esse tempo, né, assim, Deus, né, assim, preservou com vida, né, assim, tem preservado com vida os mandamentos. Não estou falando só vida física, mas tem preservado com vida os ensinos, os mandamentos. E mesmo ele, né, assim, fazendo a parte, né, mas sempre em primeiro lugar ele tem buscado a presença de Deus.
Sabe que muitas vezes nós colocamos, né? Tem gente que coloca toda a sua confiança no médico, no homem, no banco, no trabalho, no dinheiro. E às vezes um tiquinho, né? No Senhor. Mas o salmista Davi, aqui ele nos ensina, ele diz assim: coloquei toda minha esperança no Senhor. Eu citei o nome do meu filho porque como é meu filho, né, assim, eu não tenho problema, né, de falar, né, e pronunciar, né, ele e o acontecido. Mas algo que o Senhor tem falado e mostrado ao meu coração. Sabe, que muitas vezes as pessoas vão nos ver, né, não como o Senhor nos vê. E algo que eu tenho aprendido, e as minhas ovelhinhas sabem aí, né, que eu tenho falado, que nada do que as pessoas pensam ou dizem ao meu respeito, né, assim, vai mudar a essência de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu fico louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque né, e sempre, né, assim, sempre ele já é uma pessoa adulta, né, assim, né, eu vejo, né, assim, claro que todos os pais, principalmente mãe, né, os filhos não crescem, né, e a gente tem aquele cuidado. E eu sei, né, assim, que hoje ele já é um homem, né, formado com sua família, com sua obrigação. Mas sabe, querido, que algo que tem, né, enchido meu coração de alegria é que o Senhor tem preservado com vida. E essa vida, eu não estou falando física mesmo, preservado com vida os ensinamentos, a palavra. Será que nesta manhã, né, assim, a gente veio do nosso culto, da nossa devocional, né, assim, e será que você, né, tem posto a tua confiança total em Deus? Ou você, para confiar e descansar e repousar em Deus, aí você fica tranquilo, porque escuta o que alguém diz, e aí traz uma tranquilidade. E aí você diz: ah, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, mas o Deus que a gente, né, pôde ver, né, nos Salmos, né, assim, falando, né, a respeito que em todo o tempo, os coratitas, né, ele diz que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, pois ainda vamos louvar. Todos aqueles, queridos, que sua confiança, né, está em Deus, ele tem a plena certeza e a convicção que ele vai louvar. O salmista, né, no Salmo 42, ele está vivendo um dilema, né, de angústia, né, porque embora somos servos ungidos, né, do Senhor, escolhido pelo Senhor, isso não quer dizer que enquanto aqui neste mundo nós não vamos ter problemas, adversidades, né, coisas que não vão ser muito agradável para a gente passar, mas sabe que a nossa confiança em todo o tempo e o tempo todo, né, assim, tem que estar no Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor que estivesse nos guardando, nos protegendo, né, assim. E eu ministrando sobre a vida do meu filho, eu disse: filho, hoje de manhã não consegue ver, né, até quando ele estava em casa, né, assim, tinha alguns momentos que eu conseguia ver, mas do coração só conhece Jesus, né, assim. Mas eu digo, né, quando ele estava em casa, ou ele ia, acordava e ia trabalhar, e depois voltava, né, assim, e eu colocava diante do Senhor, porque nós somos limitados, né, e a gente não consegue ver o dia a dia, não ver, né, assim, porque a nossa visão é limitada, ou seja, você sabe que eu estou aqui, mas você não tem o limite e o poder, né,
de fazer nada, né, contra a minha vida, porque há uma certa distância entre nós. Sabe, querido, mas aquele que vê tudo, que guarda os nossos dias, os nossos passos, a nossa esperança tem que estar no Senhor. E essa semana eu até falei para ele, né? E eu disse assim, eu estou dizendo para você que você saiba que tem uma mãe, né, que está orando por você, filho, né? Assim, a todo momento está orando, toda vez que meus pensamentos elevados, Senhor, você está incluído, você, né, sua irmã, né, que é a minha filha também, né, assim, está incluído. Mas sabe, querido, que a nossa esperança tem que estar totalmente em Deus. Por isso que eu consigo descansar, que eu digo, Senhor, Ele está longe aos meus olhos. Não sei o que está agora, como a minha filha também, não sei o que ela está. Por exemplo, agora a gente veio, né, a caminho do trabalho, eu deixo ela na parada, né, e ela vai pegar um ônibus e eu fico até olhando do retrovisor ela passar, né, atravessar para ir para onde ela pega o ônibus, e aí o ônibus, né? E ela, perdão, né? Ela atravessa e aí eu fico olhando pelo retrovisor até eu ver ela chegar na parada, né? Assim, mas eu fico ministrando, eu digo, Senhor, o Senhor que é o guarda de Israel, ela perdeu da minha vista, ou seja, eu não consigo mais enxergar pelo retrovisor, né, ela, mas eu sei que o Senhor está vendo, o guarda de Israel, né, está protegendo, guardando, né, a minha vida, a vida dela, a vida do meu esposo, a vida do meu filho, a vida da minha filha, a vida do meu neto, né, assim, ele está guardando. Ainda que nós não vemos, e essa é a esperança que nós devemos ter. Nós não devemos ter uma esperança parcial, né? Ou seja, eu estou olhando aqui, aí eu estou tranquila porque eu estou olhando, né? Assim, mas o salmista diz, eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Ele tirou a confiança de algo, de alguém, né, do tempo, da situação, e colocou toda a sua esperança no Senhor, toda a sua confiança no Senhor. Sabe, querida, que nessa manhã Deus convida a mim e a você a colocar toda a nossa esperança em Deus. Não, mas veja, eu vou falar com fulano, eu vou falar com cicrano, né, assim, e aí Deus vai, né, agir. Não, querida, põe toda a tua confiança no Senhor. Coloca diante de Deus. Tira a tua esperança no homem. Quando eu falo homem, é o ser humano, tá certo? Não é o sexo, né, masculino ou feminino, né? Mas tira essa tua confiança, né, dessas situações. Ou seja, eu vou, né, fazer isso, né, porque eu vou conseguir. Não, coloca toda a tua confiança no Senhor. Porque quando tua confiança toda está no Senhor, sabe o que Davi pôde dizer? Ele disse, né, assim, que o Senhor ouviu, porque o Deus que a gente ministrou lá atrás, sabe, o Deus que conhece todos os que nele confiam, porque esse Deus, ele conhece, né, os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, ele sabe quando eu estou confiando nele, né, parcialmente, ou quando eu estou confiando nele totalmente. Quando eu estou colocando a minha esperança no homem e em Deus, metade no homem, metade em Deus. Ele sabe, querido, ele sabe. Ele sabe também quando você tem posto toda a sua esperança nele. Ele sabe também. Ele sabe, né, assim, o salmista disse assim, eu não tenho um bem maior que não seja o Senhor. Sabe por quê? Porque ele entendia, querido, ele entendia que toda a sua esperança tinha que estar nele, no Senhor. Quantas pessoas, né, assim,
põe a sua esperança ao ouvir, né, assim, alguém falar, alguém dizer, ai, chega, tranquiliza. Claro, existem pessoas que Deus vai usar como instrumento para as nossas vidas. Claro que Deus vai trazer, né, essa paz, né, fala palavras, está junto de alguém, muitas vezes traz paz, tranquilidade, mas algo que eu tenho aprendido, sabe? E por mais que alguém julgue, né, a minha vida, a minha fala, né, assim, não vai compreender, mas eu descanso porque eu sei que conhece meu coração é Deus, né, assim, mais do que pessoas dizer assim, né, a pastora ou a Adriana me ajudou nisso e nisso, a minha alegria maior é quando eu escuto, né, assim, por isso que eu fico alegre e fico satisfeita, né, me agrada quando eu escuto, né, assim, Deus usou a vida, sabe, porque é um privilégio ser usado, sabe? Você ser um instrumento. Deus disse assim, eu quero pegar esse instrumento e usar para fazer tal e tal obra. Ah, querido, é um privilégio, né? Como eu costumo dizer, eu tenho vergonha de pecar. Mas de ser usado por Deus é uma alegria, é um privilégio, querido, é um privilégio. Sabe? E muitas vezes, né, a gente tem colocado a nossa confiança, a nossa esperança no homem. Ou seja, quantas pessoas, né, assim, eu já ouvi, né, pessoas dizer assim, fulano me prometeu, por isso que eu estou assim, tranquilo. E eu fico olhando, eu digo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, né, desta vida, que o Senhor tenha misericórdia para que ele não sofra a decepção, né, assim, porque boa coisa é a nossa esperança tá em Deus. Eu ouvi, né, uma pessoa justamente dizendo isso, e daí, quando chegou, né, o dia, né, assim, que a pessoa recebeu, né, não estou falando dinheiro não, recebeu, né, algo que ela sabia, a outra pessoa que tinha acontecido, e a pessoa nem uma satisfação deu, né, assim, chegou o dia em que estava lá e a pessoa nem aí, e eu fiquei analisando e eu vendo, eu disse, Senhor, por isso que Davi, o rei Davi, teu servo, né, pôde em cânticos trazer essa palavra tão forte nesta manhã ao meu coração, e eu acredito que no seu coração também. Põe toda a tua esperança. E isso não quer dizer que você não possa procurar, né, um médico, um advogado, um empresário. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus vai usar essas pessoas como canal de bênção para a tua vida. Para a tua vida. Mas saiba que a nossa esperança tem que estar total no Senhor. Bendito o homem, bem-aventurado o homem que a sua confiança, a sua esperança está em Deus. Porque ele jamais, jamais sofrerá vexame. Jamais, querida, jamais. Ninguém que confia em Deus, que tem a sua esperança em Deus, sofre vexame. Jamais. Jamais. De verdade, a palavra nos garante isso, a palavra nos mostra isso, né? E aí, Davi, né, chega, os coratitas, né, mais uma vez, né, em um só coral, eles vão dizer, né, lá que é muito, muito, muito conhecido também, assim como o Salmo 40, o 46. Veja que ele diz assim, venham, vejam as obras que o Senhor tem feito. O que ele tem estabelecido. Ele tem feito, eles têm estabelecido quando a minha esperança toda está em Deus. A palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 64, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu
Um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Aqueles que têm esperança em Deus, em cuja sua esperança em Deus está. Sabe, nessa manhã Deus falou, né, nesses salmos, algo muito forte no meu coração. Primeiro, coloque totalmente tua esperança no Senhor. Quando você fizer isso, sabe que vai vir um convite do Espírito Santo dizendo: vem cá, vem ver a obra poderosa que eu, o Senhor, vou fazer na sua vida, estou fazendo na tua vida. Nós podemos contemplar, querido. Nós podemos contemplar. O salmista Davi, ele diz, sabe o quê? Ele diz: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. E sabe que houve uma consequência de quem coloca toda a sua esperança. Sabe o que ele diz? O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas para isso, a esperança toda estava no Senhor. E aí, quando nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor, há uma consequência disso. Há uma recompensa disso. Que é, sabe o quê? O Senhor se inclinar. O Senhor olhar para nós e dizendo: está ali a minha serva. Está ali o meu servo. Que colocou toda a esperança que ele tinha, ele colocou em mim. Ele colocou em mim. Por isso, eu preciso. Eu tenho que fazer algo. Porque a confiança dele não foi depositada metade, né, no homem, enganando a ele mesmo e achando que pode enganar ao Senhor. Mas o Senhor, né, assim, olha para nós e atende o nosso clamor. Atende o nosso clamor. Atende nossa súplica. Atende, querido. Ele atende. Como ele atende, querido. Como ele atende. Você precisa saber que se você colocar toda a tua esperança no Senhor, ele vai olhar para você. Ele vai se inclinar o ouvido e dizer assim: eu vi, filha. Eu vi que toda a tua esperança você colocou em mim. Por isso, vem ver o que eu faço por você. Vem ver o que eu vou fazer por você. Vem ver o que eu vou agir na sua vida. Sabe, de verdade, eu tenho... boa coisa é você compartilhar, né, e viver algo pessoal mesmo, né? Esse louvor do pastor e cantor Armando Filho, e compositor também, né, Armando Filho, tem uma parte do louvor que diz: a experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Eu posso imaginar, né, assim, Davi dizendo: Senhor, minha esperança toda. E Davi era, como eu falei, um rei, um forte guerreiro. Quando a gente vai estudar, né, a vida de Davi, quando Deus, né, assim, dá habilidade a Davi, Davi é esse Davi que enfrentou o gigante Golias. Ele não enfrentou o gigante Golias com armas humanas. Não. A Bíblia diz que Davi diz para o gigante Golias: tu afrontaste ao povo cujo Deus é vivo, querido. É o Deus Todo-Poderoso. Tu não sabe quem tu desafiou, não, gigante Golias. Tu não desafiasse a um povo, a um exército que não tinha Deus, não, vice. Que não tinha dono, não.
Tu desafiaste ao povo do Deus vivo. Por isso, ainda hoje, eu vou te dar como alimento as bestas feras. A Bíblia diz que o gigante Golias olhou, caçoou mesmo, né? Quem é esse cotoco de gente? Né? Aqui no Nordeste, quem é esse cotoco de gente? O próprio Saul olha para Davi e diz assim: filho, vê só, você ainda é jovem. Você não tem habilidade, não. Você não tem experiência, não. Ele já é um guerreiro, desde a sua mocidade. Ele tem habilidade. Vem cá, toma, coloca aqui essas armaduras. Não, Saul, não, Saul. Minha esperança toda está em Deus. O Deus que me habilita, o Deus que trabalha de uma forma, Saul, que tu não vai entender. Deixa eu te explicar. Meu pai tinha poucas ovelhas. Aleluia. E eu estava lá cuidando e veio um urso e depois veio um leão. Eu rasguei ele pelo meio. Mas não foi, sabe, com faca. Né? Ele dá golpes, tá. Era esmurrando. Até que ele largue. Querido, quem, né, biólogo, né? Não, biólogo não. Veterinário, né? Sabe a força que tem um animal, acho que também biólogo, né? Porque estuda, né? Ele vai entender. A gente vê, né, eles falando, né, sobre a força que é a mordida de um Rottweiler, de um Pitbull, né? O estrago que faz, porque eles estudam, eles sabem. Imagine, querido, imagine. Vinha um leão, né, um urso que estava faminto. E Davi dá golpes, né, ao ponto de que até que ele largue. Ele disse: a minha habilidade vem do Senhor. A minha força vem de um Deus que faz milagres. Um Deus que me habilita, não com recursos humanos, mas sabe por quê? Porque minha esperança está no Senhor. E Davi, né, assim, ele olha para o gigante e diz assim: tu vens contra mim, aleluia, com espada e com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus. Nesse nome em que eu tenho esperança, que toda a minha esperança não está nas armas, não está nos recursos, está num Deus que pode, num Deus que faz. Ah, querido, e talvez você esteja aí do outro lado. Foi, pastora, tá todo nos recursos, só porque ele pegou a funda e pegou umas pedrinhas no cheixo e saiu. Desde quando pedra, querido, mata gigante? Desde quando? Não, querido. Mas sabe que a esperança dele estava no Senhor. E sei que Deus é que conduziu a Davi. Davi, pega aí essas pedrinhas, esses cheixos, para saber que tu vais ganhar. Tu vai derrotar esse gigante. Não é com armas, com habilidade de homem, não. É com minha estratégia. E não precisa de uma arma. Porque se eu quiser, porque se Deus quisesse, Deus tinha conduzido Davi, porque ele disse assim: eu peguei o urso e esbofeteava, esmurrava. Se Deus desse a direção a Davi, Davi, tu dissesse que vai em meu nome, então dá-lhe um murro, mesmo que seja na canela dele. O gigante tinha caído ali. Mas Davi pegou aquelas 5 pedrinhas por direção de Deus. Direção de Deus. Davi pega, e ele pega a sua tiradeira, né, seu badoque, na cabeça.
quando ele cai, a Bíblia diz que quando ele cai, ele pega a espada do gigante Golias e pá, decepa a cabeça dele. Segura a cabeça dele, querido, e fica ali, ó, como troféu, porque ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, cuja minha esperança está no Senhor, não está no ter, não está em ser e ter a influência de alguém. Algumas pessoas sabem que eu já contei esse testemunho. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e quando eu cheguei na entrevista, uma pessoa falou: você veio a mando de quem? Quem te indicou? E eu falei: Jesus Cristo. A pessoa chega e impactou assim, né? E ela falou: como assim? Eu disse: eu não vim em nome de ninguém. Ninguém me indicou, não. Eu vim, né? Porque o Senhor veio comigo e me indicou. É ele que conduz a minha vida. Fiz ali toda a entrevista, né, assim, e passei, né? Fui aprovada naquela entrevista, naquele teste e comecei, né, a trabalhar. Querido, sabe que muitas vezes a nossa esperança está na metade, né? Aí, ou seja, Deus vai abrir uma porta, porque eu conheço fulano que é diretor de não sei da onde, não sei das quantas e não sei o que. Aí ele disse que vai me conseguir uma coisa, sabe? Que engana-se você. Que você está dizendo: não, pastora, minha total confiança é no Senhor. Não, querido. Sua confiança está em que fulano tem alguma influência, fulano tem algum poder, mas Davi, ele quis dizer: minha esperança eu coloquei total no Senhor. Eu não coloquei nas armas que eu tinha, na habilidade que eu tinha. Porque se eu tivesse me confiando nas armaduras, nas habilidades, eu tinha pego as armas, eu tinha pego a armadura. Mas a Bíblia diz que Davi, né, mostrando que nós não somos perfeitos, né? Mas Davi, quando Saul diz assim: veste, né, as armaduras, Davi usa, e a Bíblia diz que quando ele vai andar, porque quem, querido, tem um coração voltado de Deus não consegue andar segundo a vontade do Senhor, segundo a direção de Deus, segundo o querer de Deus. Fica atrapalhado, não dá jeito. Sabe? Andar por caminhos que não é os seus caminhos, o que Deus traçou, os caminhos de Deus, você fica todo sem jeito. Davi tira aquela armadura, porque não era dele, não era. A armadura dele era toda a sua esperança está no Senhor. Toda a sua esperança. Eu conheci pessoas também, né, assim, que não podiam gerar filhos. Eu lembro de uma vez que eu fui para um culto, né, assim, deixar de beber, né, assim, já sabia que era uma menina, né, assim, e essa pessoa não podia ter filhos, né, assim, ia fazer uma cirurgia de retirada. E quando a gente chegou lá, né, neste culto, Deus me usou por sua misericórdia mesmo, e a alegria daqui do instrumento, né, assim, e Deus falou, e a pessoa falou assim: eu vou ficar grávida porque eu juntei dinheiro e tô fazer a fertilização, e pediu para eu orar, né, por isso, e eu orei. E no dia que foi fazer, né, a fertilização e tal, tudinho, e aí não vingou, né, assim, não foi para frente, né, assim, não conseguiu o óvulo, né, assim, fecundar, e aquela pessoa ficou bem frustrada, bem frustrada. E eu lembro que no momento, né, assim, aí a pessoa ligou e passou o telefone para ela, que ela estava muito chorosa, muito desesperada. E eu falei: de verdade, filha, de verdade, eu tô triste por você ter perdido o teu dinheiro, mas o Deus que é dono do ouro e da prata te multiplique esse valor que tu perdeu
sabe? Assim vezes mais. Mas eu quero te dizer que o Deus cuja nossa esperança tem que estar total nele, ele vai fazer. Querida, pouco tempo depois, acho que foi uns 3 meses, se não me engano, foi 2 meses. Essa pessoa liga pra mim, né, assim, e no caso ela era amiga, né, de uma filha minha na fé, e aí ela ligou pra mim e ela falou, passa o telefone pra pastora. Ela disse, eu não fiz fertilização e eu estou grávida, né, de gêmeos. De gêmeos. E como é bom a nossa esperança, e você está achando que a pastora está dizendo que Deus não usa o médico, que você não é para você ir no médico, que não é para você esperar, né, assim, não receber a ajuda de algum instrumento. Não distorça a minha palavra, não, em nome de Jesus, não distorça. Mas sabe que quando você for para o advogado, quando você for para o juiz, quando você for ao médico, quando você for à nutricionista, quando você for para qualquer lugar, tua esperança tem que estar no Senhor. Total no Senhor. Vai assim, ó Senhor, minha esperança está no Senhor. E eu sei que minha esperança por estar no Senhor, o Senhor vai utilizar como instrumento, Deus já usou médicos como instrumento na minha vida. Deus havia usado falado comigo, depois confirmou usando uma pessoa e dizendo assim, o médico vai encontrar, né, assim, algo que eu nem sentia, eu nem sabia. Não sentia nada. Assim, nada em consequência a isso, né, assim, que tinha. E eu fui fazer o exame porque eu estava sentindo uma outra coisa. E quando eu cheguei lá, né, assim, Deus por sua infinita misericórdia, né, assim, usou o Dr. Romante Tertuliano, né, assim, eu não tô, né, só tô dizendo o nome, mas, né, assim, é cunhado da minha nora, né, assim, mas, né, fazendo propaganda, porque pense um excelente médico, né, usado pelo Senhor, mas quando ele foi lá, ele passou um exame para eu fazer, eu fiz um exame, né, e foi retirado, né, assim, para a glória de Deus, e não deu nada, nada de câncer, nada, né, assim, mas podia assim, né, evoluir para isso. E naquele momento, né, eu agradeci, eu disse, Deus, muito obrigado, porque o Senhor conduziu, né, a minha vida. Ele é médico do meu esposo, né, assim, eu fui para ele solicitar, né, os exames, e eu falei para ele, obrigado, porque Deus usou a sua vida como instrumento para me abençoar. Portanto, não estou fazendo aqui, né, a apologia que você não possa ir para médico, viu? Né? Você que está aí ouvindo do outro lado, né? Nem os médicos ficar com raiva de mim, né? Assim, porque em nenhum momento, ao contrário, nós devemos orar pela vida deles, para que eles tenham mais sabedoria, mais e mais sabedoria, né? Do juiz também, de advogado também. Eu me lembro de um advogado que, quando eu coloquei uma situação, né, assim, trabalhista, e eu me lembro que ele disse, é causa ganha, pode contar com isso, é causa ganha. E eu olhei para ele e eu disse, se o Senhor Jesus disser, eu vou confiar e descansar, porque eu sei que Deus vai usar a sua vida, a sua habilidade, o conhecimento e a inteligência que Ele tem concedido. Mas do Senhor é que vem a minha vitória. É do Senhor, né? E ele ficou assim olhando. E aí eu me lembro que quando a gente chegou na audiência, né, assim, recorreu. E quando recorreu, ele ficou assim, né, olhando para mim, dizendo, e foi quando eu falei, eu disse, Senhor, tu sabes que a minha esperança está no Senhor. É no Senhor que está a minha esperança. É nele que a nossa esperança tem que estar total. Sabe por quê?
Porque quando a sua esperança está total no Senhor Jesus, Ele vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir a tua petição. E Ele não simplesmente vai ouvir e ir embora. Porque muitas vezes alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir o que você tem para falar, o que você tem para se queixar. Mas saiba que Deus, Ele ouve, Ele escuta, mas Ele faz. Ele faz. Por isso, põe toda a tua esperança no Senhor, o Deus que faz. O Deus querido que Ele diz, vem e vê. Venha ver as obras que eu vou fazer. Venha ver o que eu vou fazer, porque você colocou toda a sua esperança em mim. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, que você possa, nessa manhã, nesse dia, colocar toda a tua esperança no Senhor. Um Deus que faz, um Deus que se inclina e escuta o teu clamor, que te convida nessa manhã. Esse é 3 pontos que eu queria deixar muito claro e bem enfatizado para você. Coloca toda a tua esperança no Senhor. Quando você colocar toda a tua esperança no Senhor, saiba que Ele vai se inclinar, ouvir, responder o teu clamor. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ver que você colocou toda a tua confiança no Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Terceiro e último ponto. Ele diz, vem ver. Vem ver o que eu vou fazer, porque você colocou sua confiança em mim. Total em mim. Vem aqui. Venha experimentar. Venha ver o que eu vou fazer por você. Você vai poder cantar. Você vai poder dizer assim, ó, vem ver o que Deus fez, porque eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele fez. Porque Ele faz. Que Deus abençoe. Seja um agente abençoador, assim, mesmo que você tenha, assim, essa habilidade para ministrar, essa habilidade para transmitir a mensagem de Deus. Que bom, que maravilha. Seja um agente abençoador. Essa mensagem vai estar salva lá no canal, tá certo? Transmite essa mensagem. Primeiro curte, assim, para que possa entender que é um conteúdo importante. E aí, ó, dispara. Aí você não vai ter nenhum trabalho mais de precisar curtir, de precisar enviar para alguém, assim, vai, em nome de Jesus, alcançar quem precisa, quem necessita, de ouvir essa palavra. Vai lá, no canal, escuta, medita mesmo, analisa também, faz uma análise. Eu amo muito, porque eu acho que tanto os pastores como as pastoras, deveriam ministrar mais vezes esse texto, mas a gente geralmente só ministra, na hora da ceia, Examine, pois, o homem assim mesmo, e toma do cálice, mas de vez a gente ter esse texto como todo dia em nossas vidas. Nós devemos examinar, porque como eu tenho aprendido, eu digo, Senhor, eu não quero me enganar. Eu não quero nem que os outros me enganem, assim, mas também eu não quero me enganar, assim, porque às vezes, assim, nós nos enganamos com pessoas, com situações, a nós mesmos. Às vezes a gente está vendo que não é aquilo, mas a gente está se enganando. Então, assim, se você tem posto toda a tua confiança no Senhor, amém. Pode ter paz no teu coração. Essa palavra não é direcionada para você, tá certo? Mas você, que tem posto a confiança no homem e em Deus, assim, querido, analisa, ponha toda a tua confiança no Senhor. E Ele vai te ouvir. Ele vai fazer o movimento, sabe de quê? De se inclinar, para ouvir.
essa expressão, quando Deus falou comigo, eu quero parar, mas tá uma unção tão gostosa aqui assim, né? Quando Deus tratou comigo, né? Essa expressão de Deus se inclinar. Porque ele diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Uma ação. Mas sabe que o inclinar porque ele não precisa se inclinar, porque ele já ouve, né? Mas o que ele está fazendo ali é uma ação de que você veja, ei, aqui, ó. Sabe quando a gente está conversando com alguém, não sei você, detesto. Quando eu estou conversando com alguém fica e olha para todo lugar, menos para você, né? Assim, não está prestando atenção. Mas a atitude do Senhor, ele está dizendo assim, eu não só estou ouvindo. Eu estou me movimentando para que você entenda que eu estou agindo aqui, ó. Em outra versão diz, no Salmo 12, diz que por causa do gemido do necessitado, eu me levantarei. Ação de Deus, sabe? Oposição de Deus. Epa, agora eu vou agir, eu vou fazer assim, ó, é um movimento, uma ação. Quantas vezes você pede a alguém, vamos supor, né, assim, tu pode pegar ali, por favor, mesmo com educação, por favor, você pode pegar ali, quando alguém fica parado, você já entende. Ouviu, mas está ali. Aí você diz, poxa, nem vai fazer, porque está parado, né, e nem se moveu. Mas o Senhor, ele diz assim, eu estou ouvindo. Mas ele faz o movimento de ação para que a gente entenda. Porque Deus, ele não precisa se levantar, ele não precisa se mover para fazer, porque ele faz. Só com a fala dele, só ele falando, já acontece milagre. Mas sabe que tem momentos que Deus vai fazer igual para a gente. Igual assim, para a gente entender, porque somos humanos, e aí Deus vai na nossa linguagem para a gente entender, né? Assim, aí ele diz, eu me levanto. Porque quantas vezes a gente diz assim, fulano, né, pega isso para mim, fulano, faz isso para mim, e aí a pessoa fica assim parada, a gente fica ou com raiva, ou entristecido, não é verdade? A gente quer ver uma ação, um movimento, né? Uma ação que vai gerar em nosso coração uma atitude, é agora. É agora. Não é? É agora. E é por isso que Deus, ele vai falar assim, me levanto. Ele diz, eu me inclino. Ele diz, ó, eu estou ouvindo, mas como você não está percebendo, e aí eu tenho que tratar assim com você, deixa eu te dizer, aqui, ó, estou me inclinando. Fale aí. Fale que eu estou ouvindo. É como se Deus dissesse, fale aqui, no meu pé do ouvido. Né? Ele faz o movimento de você entender que ele se inclinou porque ele está atento ao seu clamor, ele está ouvindo o que você está fazendo. Por isso que eu acho belíssimo Davi, né? Por isso que o livro de Salmo tem muito mais cânticos de Davi mesmo, né? E por isso que a gente diz Salmo de Davi, o salmista Davi, porque realmente assim é muito cantos que ele fez, é um poeta assim por Deus mesmo, né? Assim. Porque Davi diz, quando eu coloquei toda a minha confiança no Senhor, ele se inclinou. Ou seja, ele fez uma ação de dizer, olha aqui, ó, eu estou ouvindo, viu? Você talvez não esteja, porque às vezes, por exemplo, eu estou aqui no trabalho, e aí eu que estou digitando, e alguém até fala, né, comigo, e faz, tu tá ouvindo? Eu disse, eu tô, né, assim, mas aconteceu isso, que aí ela estava contando, né, um relato, eu sou nutricionista, e aí ela estava contando, né, assim, ela também é nutricionista, né, assim, e aí eu parei, do que eu estava fazendo, eu parei e eu fiquei olhando para ela, eu disse, fale, eu estou ouvindo, né, assim, e aí ela pegou e fez, mas agora eu tô percebendo que tu estás me ouvindo, eu estava ouvindo ela falar, mas sabe que quando eu fiz o gesto, quando eu fiz a atitude de parar e olhar para ela pôde perceber que eu estava prestando atenção muito mais, mas eu estava, mas ela queria aquela atenção. Nós, seres humanos, por isso que Deus diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
muitas vezes nós somos tão falhos que a gente quer ver o movimento, a gente quer ver o agir, a gente quer ver para poder a gente saber que Deus está ouvindo. Mas se ele diz que a nossa confiança toda tem que estar nele, né? Assim, é óbvio que ele vai fazer, querido, porque ele não nos decepciona. Mas ele trata para mim e para você, para que eu e você saiba, eita, Deus, eu sei que ele ouve, viu? Mas aí é como se fosse assim, né? Agora ele ouve mesmo, agora eu sei que ele ouve mesmo. Sabe por quê? Porque ele disse assim, ó, que ele se inclinou, ele se levantou, ele está agindo, ele está fazendo alguma coisa. Por isso, né, que tem um compositor de uma canção que diz: o silêncio de Deus incomoda você. Porque, pense, querido, se você não ouvir, se você não perceber o movimento, a ação, aí você diz: Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Se você botou toda a tua confiança, pode ter certeza que ele te ouve. E ele escuta de uma tal maneira que ele vai dizer assim: vem e vê a obra que eu estou fazendo. Vem e vê o que eu estou agindo por você. Amém. Se deixar, eu vou continuar, né? Porque eu estou aqui sentindo, né, a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, né? Assim, que fala, que nos conduz. Seja esse gente abençoador, tá certo? Um beijo no coração. Isso se eu conseguir, porque eu não estou conseguindo, né, entrar direito, mas aí as meninas me ensinou, eu vou ver agora como faz para eu salvar, tá certo? Se eu não salvar, me perdoa, tá bom? Mas eu acho que consegue pelo menos assistir pelo Instagram, né, Bruninha? Né, assim, só acho que não consegue ir lá pro canal, mas em nome de Jesus eu vou ver se eu consigo, tá certo? Salvar para nossa irmã Bruninha, salvar, editar, colocar lá no canal e você também receber essa palavra, tá certo? E transmitir para outras pessoas. Um beijo, uma excelente